Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês trechos do livro O Poder do Subconsciente. Esse livro é maravilhoso. O autor é o Dr. Joseph Murphy. E o título do vídeo é Como Trabalha a Sua Mente. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente: o consciente ou racional e o subconsciente e o irracional. Você pensa com a mente consciente e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente consciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. É você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante e sutil que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso, paz, prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir de maneira certa, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará e trará à tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá ordem ou determinação a seu subconsciente e ele fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte: você obterá a reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza ou ideia de pensamento que você formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmentos de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além da nossa compreensão. É preciso ressaltar que não existe duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mental racional, a área da mente que escolhe, que faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados por seu controle consciente.
O seu subconsciente aceita tudo que lhe é impresso ou aquilo em que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas como a sua mente consciente e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente e, na devida ocasião, virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro. Tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Experiências de psicólogos. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estados hipnóticos demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também repetidamente que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Tendo aceito uma sugestão qualquer, reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que, se o hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente agirá da maneira como lhe foi sugerida, com uma perfeição inimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o de que foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, e outro que seu nariz está sangrando, e a outro que é uma estátua de mármore, e a outro que está enregalando os olhos. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo que o cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre sua mente consciente, racional, e sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e encham a sua alma de alegria. Os termos mente objetiva e subjetivas esclarecidos. Algumas vezes fala-se de mente consciente como a mente objetiva, porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os 5 sentidos físicos. A mente objetiva é seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos 5 sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques,
dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências, e assim o funcionamento da sua mente objetiva. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos 5 sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito de sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e acuidade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência, clareaudiência, pode deixar seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações exatas. Através de sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler conteúdos de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de meio de comunicação. Da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetivas e subjetivas, a fim de aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, ela as aceitará como verdadeiras e procederá para que se transforme em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos saudáveis, construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal de sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso lhe é bastante favorável se seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia e outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venham liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, trará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Agora você já deve estar compreendendo que sua mente consciente é a sentinela no portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão. Como você sabe, a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes. Não raciocina nem pensa a coisa por si própria. Essa última função pertence à sua mente consciente. Limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente.
não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo neste estilo: "Você parece doente. Como está pálido? Estou certo que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo para ir ao seu camarote." O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita a sua ajuda para ir ao camarote e lá sua sugestão negativa, que foi aceita, se transforma em realidade para esse homem. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia: "Meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar." De acordo com seu temperamento, o marinheiro vai rir de sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro como a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem sugestão, tampouco preocupação, e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que sugeriu é recebido, aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoo. Convencer a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tiveram o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente de enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz, enquanto você não aceita mentalmente. Isso faz com que seus poderes subconscientes fluam no caminho limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. De 2 em 2 ou 3 em 3 anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Cashel Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn Flett, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que por um período de 2 anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente consciente: daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parecia que sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguia avaliar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seus desejos nas palavras acima citadas. A doutora Evelyn Flett contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença de pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, enobreçam e inspirem.
Lembre-se de que seu subconsciente não sabe distinguir uma pilhéria, toma tudo ao pé da letra. Bom, e por último eu vou deixar como a autossugestão afasta o medo. Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Herbert Parkin, em seu excelente livro sobre autossugestão, registra o seguinte caso que tem aspectos divertidos e, portanto, deve ser recordado. Um nova-iorquino em visita a Chicago olha o seu relógio que está com uma hora adiantado em relação ao horário de Chicago e diz ao amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença do horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada para dar uma audição. Ela esperava muito tempo por tal ocasião, mas nas 3 oportunidades, a jovem cantora falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesmo: quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheia de medo e angústia. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas com pedido e tratava de torná-las manifestas e presente em sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, autossugestão involuntária, isto é, pensamentos de medos silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica: 3 vezes por dia, trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Ela repetia essa afirmação devagar, calmamente e impregnando-a com todo o seu sentimento por umas 5 ou 10 vezes em cada ocasião. Efetuava 3 sessões diariamente e mais um pouco antes de dormir. No final de uma semana, estava inteiramente tranquilo e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Bom, meus amores, vou parando por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, porque são tantas coisas, né? Tantas informações, tanto conhecimento dentro desse livro que a gente começa e não dá vontade de parar. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que o que foi dito, que vocês tenham compreensão de tudo que foi dito, porque foi feito com todo o amor do meu coração para vocês, tá? Que o meu desejo é ajudar vocês a realizarem todos os seus desejos e a conquistarem todos os seus sonhos. E eu sou muito grata ao universo, ao todo, a Deus, por cada um de vocês, por todos os inscritos, por todos os que não são, por todos vocês que dão uma passadinha aqui nesse canal.